Feche os olhos. Você está prestes a atravessar uma porta que não foi aberta há 2000 anos. O ano é aproximadamente 20 d. C. O lugar, uma encosta calcária na Baixa Galileia, a Vila Nazaré. A população, talvez 400 habitantes. A casa em que você está entrando não é como você imaginou. Ela está esculpida na própria rocha. Parte caverna, parte construção. E a família lá dentro, um tectônico, um construtor, sua esposa e um filho na casa dos 20 anos. Qual era o cheiro daquela casa? Que sons os acordavam antes do amanhecer? O que o filho do carpinteiro via quando olhava para as próprias mãos calejadas? Hoje, vamos entrar lá. Antes de voltarmos no tempo, deixe-me mostrar como sabemos o que sabemos. Em 2006, a arqueóloga Yardina Alexander escavou uma pequena habitação sob o Centro Internacional Maran, em Nazaré. 2 cômodos, um pátio central, uma casa escavada diretamente na rocha do século I, a época de Jesus. Mas não é só isso. Sob o convento das Irmãs de Nazaré, o arqueólogo Ken Dark passou anos investigando outra estrutura, uma casa com pátio escavado na rocha que data do início do período romano. Um dos cômodos sobreviveu em sua altura original, com uma porta escavada na rocha e fragmentos do piso de giz original. O local foi posteriormente venerado por cristãos bizantinos e cruzados, sugerindo uma longa tradição que associa esta casa específica à Sagrada Família. Estas não são suposições. São casas escavadas da Nazaré de Jesus, e elas não se parecem em nada com o que a maioria de nós imagina. Esqueça a cabana de madeira das ilustrações da escola dominical. Esqueça a casa de tijolos isolada. As casas de Nazaré eram parcialmente escavadas na encosta calcária. A rocha matriz local, macia e chamada Nari, permitia que os construtores escavassem a rocha, deixando paredes de pedra natural, que eram então complementadas com pedras de campo empilhadas e argamassa de terra e palha. Nazaré em si era pequena, talvez 50 casas espalhadas por 1,6 hectares, mas não era isolada. A cidade de Céfaro, que o historiador Flávio Joséfo chamou de ornamento da Galileia, ficava a apenas 1 hora de caminhada. Um importante centro greco-romano, com bancos, mercados, teatros e obras em andamento. Voltaremos a isso mais tarde. Por ora, vamos percorrer um único dia nesta casa, do momento em que Jesus abriu os olhos ao amanhecer até as estrelas sobre o telhado à noite. Cada detalhe fundamentado na arqueologia, cada momento aproximando você da vida que ele realmente viveu. Vamos começar onde cada dia começava, antes do nascer do sol, em um cômodo esculpido na pedra. A primeira coisa que você nota é a escuridão. É quase total. O quarto tem janelas, mas são estreitas frestas abertas no alto da parede, o que os arqueólogos chamam de estilo egípcio. Elas são projetadas para ventilação e privacidade, não para luz. Apenas um pouco de cinza penetra, o suficiente para indicar que a manhã está chegando. O chão sob seus pés é de terra batida, ou talvez fragmentos de giz, compactados e alisados. Você está deitado sobre uma esteira de junco, fina, mas funcional. Seu cobertor, o mesmo manto que você usou ontem, o mesmo que usará hoje. Na Galileia do primeiro século, sua vestimenta externa tinha dupla função. A Torá até mesmo protegia essa prática. Um credor não podia guardar o manto de um pobre durante a noite, porque precisava dele para dormir. Não há camas, não como as conhecemos. A família dorme em esteiras espalhadas pelo chão, muitas vezes no mesmo cômodo. O espaço é pequeno, o teto é baixo. Vigas de madeira sustentam o telhado plano. As paredes são uma colcha de retalhos. Rocha natural, onde o cômodo foi escavado na encosta. Pedras do campo empilhadas com argamassa de barro, onde a rocha cedeu. O ar cheira a terra, pedra e fumaça. A lamparina de azeite da noite passada deixou um resíduo que impregna tudo.
Essas lamparinas eram pequenas, cabia uma na palma da mão, e produziam mais fumaça do que luz. Uma única chama tremulando num prato de barro. Isso era iluminação. No sítio arqueológico das Irmãs de Nazaré, os arqueólogos encontraram um cômodo que se manteve em sua altura original. A porta escavada na rocha ainda é visível. Fragmentos do piso de giz permanecem. Imagine-se naquele espaço hoje, no mesmo lugar onde uma família do primeiro século acordava. Agora imagine isso há 2000 anos. Um jovem se mexe em sua esteira. Seu manto o envolve para protegê-lo do frio da manhã. O quarto é fresco. As paredes de calcário retêm o frio da noite. Ele se levanta na escuridão quase total e se prepara para o dia. Foi aqui que Lucas 25:51 aconteceu. Ele desceu a Nazaré com eles e lhes foi obediente. Não em grandes salões, não em lugares de honra, mas em um quarto escuro escavado na rocha, onde obediência significava levantar antes do amanhecer para trabalhar. Mas ninguém ficava muito tempo dentro de casa. Assim que a luz era suficiente, a vida se concentrava em um só lugar, o coração de cada lar em Nazaré. Bastava atravessar a porta e tudo mudava. O pátio se abria para o céu. Finalmente, luz. Finalmente, ar. Os cômodos internos serviam para dormir e guardar coisas. Aqui era onde a vida realmente acontecia. O primeiro som que se ouve é o de moagem, o atrito rítmico de pedra contra pedra. Uma mulher, talvez Maria, está no moinho de mão moendo cevada para fazer farinha. Esse som era o despertador do mundo antigo. Começava antes do nascer do sol e continuava até haver farinha suficiente para o pão do dia. Todos os dias, sem exceção. O pão não se conservava. E pão era questão de sobrevivência. Olhe em volta. O chão do pátio é de terra batida ou lajes de pedra rústica. Encostado a uma parede, encontra-se um forno de barro em forma de cúpula, chamado tabum. Perto dali, potes de cerâmica armazenam grãos, óleo e leguminosas secas. Cestos de junco pendem de ganchos de madeira, protegendo os alimentos de pragas. Uma cabra pode estar amarrada num canto. Galinhas ciscam na poeira. E no centro, ou escavada na rocha matriz na borda, está a pia. Esta é a infraestrutura mais crítica da casa. Um poço em forma de sino, escavado a pelo menos 3 metros de profundidade no calcário. Ele coletava a água da chuva de inverno, canalizada do telhado plano através de calhas de pedra. Antes de a água entrar na represa principal, passava por uma bacia de sedimentação, onde o lodo e os detritos se depositavam. As paredes da represa eram revestidas com gesso hidráulico, uma mistura sofisticada de cal, cinzas e cerâmica triturada para impedir que uma única gota se infiltrasse na rocha. A água não era canalizada, não havia torneira. Cada gota que a família bebia, usava para cozinhar ou limpar, vinha da chuva que eles coletavam e armazenavam. O cistern no sítio do Centro Internacional Maran mostra exatamente esse desenho. Quando os arqueólogos o escavaram, encontraram a engenharia de um povo que entendia que a água significava vida. O pátio também era onde as mulheres passavam a maior parte do tempo acordadas, buscando água no poço da aldeia de manhã cedo, moendo grãos, assando pão no tabum, alimentado com esterco animal seco ou polpa de azeitona, fiando, tecendo, às vezes no telhado onde a luz era melhor, cuidando das crianças, mantendo a pureza ritual do cotidiano de uma casa, segundo a lei judaica. Os sons do pátio, a moagem de grãos, as crianças, os animais, as conversas vindas das casas vizinhas, os cheiros, o pão assando, a fumaça, o azeite, o odor forte do esterco. Esse era o mundo de Maria todos os dias, durante décadas. Mas o pátio não era onde Jesus passava a maior parte do tempo acordado.
O que ele fazia para viver e onde trabalhava mudará para sempre a forma como você o imagina. Por 2000 anos, o chamamos de filho do carpinteiro. Imaginamos uma oficina de madeira, serragem no chão, móveis tomando forma, vigas de madeira e encaixes. Mas isso é um problema de tradução para o inglês. A palavra grega usada em Mateus 13:55 e Marcos 6:3 é tekton. E tekton não significa carpinteiro, significa construtor. Um artesão que trabalhava com madeira, pedra e às vezes metal. Um empreiteiro geral, em termos modernos. Agora, considere a paisagem da Baixa Galileia. A madeira era escassa. As colinas eram rochosas, não florestadas. Mas o calcário estava por toda parte. A mesma rocha macia que permitia às famílias esculpir suas casas nas encostas também fornecia a matéria-prima para a construção. Estudiosos estimam que 9 em cada 10 projetos para um tekton galileano envolviam pedra, não madeira, talhando blocos, esquadrejando cantos, erguendo paredes, construindo casas, muros e estruturas públicas. Jesus não era principalmente um marceneiro. Ele era um pedreiro e construtor. Imagine o local de trabalho. Não uma oficina organizada, mas um canteiro de obras. Blocos de pedra em vários estágios de modelagem, cinzéis de ferro e ferramentas de bronze dispostos sobre uma bancada baixa em estilo romano. Os artesãos desse período frequentemente trabalhavam sentados. A poeira calcária paira no ar, captando a luz da manhã. O som do ferro golpeando a pedra ecoa pelas colinas. As ferramentas eram preciosas. O ferro era caro. O conjunto de ferramentas de um tekton, cinzel, martelo, serra manual, prumo, arco de perfuração, era frequentemente passado de pai para filho. Não eram apenas ferramentas, eram verdadeiras relíquias de família, e havia muito trabalho envolvido. Céfaro, o ornamento da Galileia, ficava a apenas 6,5 km de Nazaré, cerca de 1 hora de caminhada. Quando Herodes Antipo começou a reconstruí-la como sua capital por volta de 4 a.C., ele lançou um dos maiores projetos de construção da região, um fórum, ruas pavimentadas, edifícios públicos e um teatro. Jesus cresceu durante esse boom da construção. Ele e José quase certamente caminhavam até Céfaros para trabalhar. Lá, teriam encontrado oficiais romanos, mercadores gregos e trabalhadores de toda a região do Mediterrâneo. O mundo cosmopolita convivia com a vila diariamente. Isso muda completamente a forma como lemos os evangelhos. Quando Jesus disse: "Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha." Isso não era poesia. Era vocabulário técnico. Ele sabia exatamente o que significava construir sobre a rocha em vez da areia. Ele havia feito as duas coisas. Quando os salmos declaram: "A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular." Jesus entendeu isso como uma linguagem própria. Os construtores, os tectônicos, seu povo, seu ofício. O que Jesus viu quando olhou para as próprias mãos? Calos, não de farpas, mas de segurar pedra. Cortes de cinzéis, poeira incrustada nas dobras das palmas, as mãos de um construtor. Imagine por um instante. Poeira de pedra, mãos calejadas. O Filho de Deus construindo lares para famílias comuns. As mesmas mãos que seriam pregadas numa cruz, primeiro aprenderam a moldar pedra e madeira para as casas de outras pessoas. Ao meio-dia, o sol estava alto, o trabalho pesado cessava e a família se reunia para o que mais importava em todo o lar judeu. Não há mesa, não há cadeiras. Uma esteira de junco é estendida no chão do pátio. A família se reúne em volta de um único prato de barro colocado no centro, ensopado de lentilhas temperado com sal, cebola e alho. Ao lado, pão sírio rasgado em pedaços, uma taça de barro com vinho misturado com água, talvez algumas azeitonas e figos secos para adoçar. Esta é uma refeição na Nazaré do 1º século.
A base de cada refeição era o que os historiadores chamam de tríade mediterrânea: pão, vinho e azeite. Mas o pão predominava em tudo. Os estudiosos estimam que de 50% a 70% das calorias diárias de uma pessoa comum provinham apenas do pão. Em hebraico e aramaico, a expressão comer pão era sinônimo de fazer uma refeição. A maior parte do pão galileu era feita de cevada, densa, ligeiramente amarga, o grão dos pobres. O pão de trigo era um luxo reservado para ocasiões especiais. Era assado fresco todas as manhãs no tabum do pátio, pois não se conservava por muito tempo. Além do pão, a dieta era simples. Leguminosas como lentilhas e grão de bico apareciam em ensopados e pastas. Os vegetais incluíam repolho, alho-poró e verduras silvestres. Frutas, figos, tâmaras e uvas eram frequentemente secas para serem conservadas durante o ano todo. Os laticínios provinham de cabras e ovelhas. Leite, queijo e manteiga estavam disponíveis principalmente na primavera e no verão. Peixes do mar da Galileia eram comuns, especialmente no sábado. Mas carne era rara. Cabra, carneiro ou frango apareciam na mesa apenas em festivais e celebrações com sacrifícios. No resto do ano, a proteína vinha de leguminosas e, ocasionalmente, de peixe. A análise óssea da região confirma o que a arqueologia sugere. Os habitantes consumiam uma dieta pobre em proteínas e rica em vegetais. As refeições aconteciam 2 vezes ao dia. Uma refeição leve ao meio-dia e uma refeição comunitária maior à noite. Mas antes de qualquer pessoa comer, algo essencial acontecia. O chefe da família proferia uma bênção. E Jesus sabia essas palavras de cor. Ele as ouvira todos os dias de sua vida. Ele mesmo as proferira inúmeras vezes. A bênção sobre o pão. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que fazes brotar o pão da terra. Após a refeição, uma oração mais longa, o Birkat Hamazon, a bênção após as refeições, agradecia pelo alimento e pela terra. Cada refeição era um pequeno ato de adoração. Cada bênção era uma lembrança. O pão vem de Deus. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não estava sendo poético. Ele estava sendo literal. O pão era a sobrevivência. O pão era a refeição. E o pão vinha de Deus. E quando, na última ceia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, ele estava fazendo algo que já havia feito milhares de vezes antes. A última ceia não foi um ritual novo, foi a transformação de uma prática de toda a vida. Cada refeição de sua vida o preparou para aquele momento. Vimos o que Jesus comeu, mas há um lugar aonde ainda não fomos. O lugar onde ele dormia, orava e contemplava as estrelas. Quando o sol começa a se pôr, a família não se recolhe àqueles cômodos escuros do interior. Eles sobem. O telhado de uma casa em Nazaré era plano e servia como espaço habitável. A construção era simples, mas eficaz. Vigas de madeira, geralmente de sicômoro ou cipreste, eram dispostas transversalmente nas paredes, com cerca de 2 metros de distância entre elas. Esteiras sobrepostas de cana natural repousavam sobre as vigas. Sobre a cana, os trabalhadores espalhavam uma espessa camada de reboco de terra, de 10 a 15 centímetros, misturada com cinzas e cal. Em seguida, compactavam o solo com um pesado rolo compressor de pedra até que a superfície ficasse dura e lisa. O resultado, segundo um estudioso, assemelhava-se mais a uma estrada do que ao telhado de uma casa. Um pequeno muro de parapeito circundava a borda, conforme exigido pela lei da Torá em Deuteronômio 22:8, para evitar quedas. As pessoas passavam bastante tempo em seus telhados. O perigo era real e os usos muitos: secar alimentos, figos, uvas, grãos espalhados ao sol.
trabalhar, fiar, tecer, aproveitar a luz que faltava nos cômodos internos, dormir. Durante os meses quentes de verão, o telhado era o lugar mais fresco para descansar e orar. Quando se precisava de solidão, subia-se para lá. Os cômodos internos eram apertados, escuros e compartilhados. O terraço oferecia céu, brisa, silêncio, um lugar para estar a sós com Deus. Ao cair da noite, imagine a cena. O céu muda de azul para roxo e depois para preto. Estrelas aparecem uma a uma, depois aos milhares. Sem poluição luminosa, sem eletricidade, apenas os céus ancestrais em toda a sua glória. O brilho das lamparinas a óleo trêmula nos pátios vizinhos lá embaixo. No horizonte distante, as luzes de Céfaro. Grilos cantam, vozes ecoam no ar calmo. Talvez de outro telhado, ouve-se a recitação das palavras do Shama. Shama Israel, Adonai Elohu, Adonai Ehad. Eis aqui, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Esta era a oração central do judaísmo, ordenada em Deuteronômio 6. Estas palavras que hoje vos dou estarão no vosso coração. Conversai sobre elas quando vos sentardes em casa e quando andardes pelo caminho, quando vos deitardes e quando vos levantardes, ao deitardes e ao levantardes. Todas as noites, todas as manhãs, por toda a vida, Jesus orou estas palavras neste terraço sob estas estrelas. Em Atos 10, lemos que Pedro subiu ao terraço para orar. Isso não era incomum, era normal. O terraço era o lugar onde se encontrava com Deus. Imagine a cena. O dia terminou, a vila está silenciosa, e em um terraço em Nazaré, o Filho de Deus olha para os céus, feitos por suas próprias mãos, e ora: Eis aqui, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Então, uma vez por semana, tudo parava. Todos os ritmos cessavam, o próprio tempo se tornava sagrado. Sexta-feira, o sol toca as colinas do oeste e o mundo muda. Lâmpadas de óleo são acesas, mais do que o habitual, marcando o momento sagrado. A família se reúne no pátio. Roupas de melhor qualidade, esteiras limpas, uma refeição melhor do que em qualquer outra noite da semana, talvez peixe do mar da Galileia, legumes preparados com esmero. O sabá chegou. A partir deste momento até o pôr do sol de sábado, todo o trabalho cessa completamente. Nada de moagem, construção, transporte ou comércio. As ferramentas são guardadas. O tabum esfria. A aldeia fica silenciosa. Na manhã seguinte, a comunidade se reúne. Nas cidades maiores, eles se reuniam em sinagogas formais. Em pequenas aldeias como Nazaré, no primeiro século, antes da construção dessas estruturas, as reuniões provavelmente aconteciam no maior cômodo disponível. Talvez uma casa, talvez um espaço aberto. A Torá é lida em voz alta em hebraico, e em seguida explicada em aramaico, para que todos compreendam. Orações são recitadas. O chamá é proferido em uníssono. Assuntos da comunidade são discutidos. Isso é mais do que um serviço religioso, é o coração pulsante da aldeia. Lucas 4,16 nos diz: Ele foi para Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Como era seu costume. Isso não era novidade. Quando o ministério de Jesus começou, ele fazia isso em todos os sábados de sua vida. As leituras da Torá não lhe eram desconhecidas. As orações não lhe eram estranhas. A sinagoga era seu lar. Há mais um detalhe que a arqueologia revela. Escavações em casas de Nazaré descobriram vasos de calcário, copos, tigelas e potes de armazenamento feitos de pedra calcária, em vez de barro. Por que calcário? Segundo a lei judaica, a pedra não podia se tornar ritualmente impura. Se um vaso de cerâmica tocasse em algo impuro, tinha que ser destruído, mas a pedra era imune. Podia ser lavada e reutilizada sem preocupação.
A presença desses vasos de calcário nos diz algo importante. As famílias de Nazaré não eram apenas pobres, eram devotas. Eles se esforçavam e provavelmente pagavam mais para manter a pureza ritual em suas casas. Essa era uma prática religiosa intencional. Era uma comunidade que levava a Torá a sério. Em uma casa esculpida em pedra, uma família guardava as leis escritas em pedra e o próprio Deus se sentava à sua mesa. Agora vamos dar um passo para trás. Observe tudo o que vimos: o quarto escuro ao amanhecer, a esteira de junco no chão de terra batida, o manto como cobertor, o pátio ganhando vida, a moagem dos grãos, o som da água da fonte, o canteiro de obras, a poeira de pedra no ar, o som do ferro batendo na rocha, mãos calejadas moldando blocos para a casa de outra pessoa, a refeição compartilhada, o pão rasgado, a bênção proferida. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que fazes brotar o pão da terra. O terraço sob as estrelas, o chama em seus lábios. Aqui, ó Israel, o repouso do Shabat, a reunião na sinagoga, os vasos de calcário cuidadosamente escolhidos. Tudo isso, uma vida, um lugar, um homem, aqui foi onde Deus escolheu viver. Não era um palácio nem um templo, mas uma casa escavada na encosta de uma colina, em uma aldeia da qual a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar. Ele acordou no chão, de terra batida. Bebeu água da chuva de uma fonte que sua família havia esculpido à mão. Moldou a pedra até as mãos sangrarem. Rezou as mesmas orações que toda criança judia rezava. Ele era uma delas. Ele era um de nós. Esta é a encarnação. Não uma ideia, não uma doutrina, uma vida. Quando Jesus disse, "Eu sou o pão da vida", ele havia passado décadas partindo o pão em uma casa onde o pão era sinônimo de sobrevivência. Quando disse, "Eu sou a água viva", ele havia tirado água de um córrego, observado a chuva enchê-lo, conhecido o que era sede. Quando ele disse, "Eu sou a luz do mundo", ele havia crescido em quartos tão escuros que uma única lamparina a óleo era preciosa. As parábolas não eram poesia, eram memória. As sementes e o solo, a pedra que os construtores rejeitaram, a lamparina sobre o suporte, a casa construída sobre a rocha. Ele não buscava ilustrações, mas sim o lar. O Verbo se fez carne, escreveu João, e habitou entre nós. Ele fez sua morada, armou sua tenda, mudou-se para o bairro, para uma casa talhada na pedra, para uma vida de pão, trabalho, oração e descanso. Ele se esvaziou, escreveu Paulo, assumindo a própria natureza de servo, tornando-se semelhante aos homens, esta semelhança, esta vida, esta casa. Da próxima vez que você ler os evangelhos, lembre-se desta casa. Lembre-se das paredes de calcário, da fumaça do azeite subindo em espiral até o teto, do telhado plano sob as estrelas, dos calos em suas mãos. Jesus não pairava acima da vida humana. Ele a vivenciava por completo. A poeira, o trabalho, as orações, o pão. Isso significa que ele compreende a sua. Seus dias comuns, aqueles que parecem repetitivos, banais, invisíveis, seu trabalho, aquele que te deixa cansado, aquele que ninguém aplaude, suas orações silenciosas, aquelas que ninguém mais ouve. Ele viveu tudo isso primeiro. O Deus do universo sabe como é acordar antes do amanhecer e ir trabalhar. Comer comida simples e agradecer por ela. Orar no escuro e confiar que alguém está ouvindo. Se isso mudar a sua visão de Jesus, se você se sentir mais próximo dele, sabendo como era realmente a sua vida, abrace essa ideia. Leia os evangelhos novamente. Preste atenção aos detalhes. As parábolas nunca mais soarão da mesma forma. As sementes, as pedras, o pão, a luz. Ele não está buscando metáforas. Ele está buscando o lar. Se este vídeo te ajudou a ver Jesus de uma nova maneira,
clique no botão gostei e inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que precisa saber que o Deus do universo viveu em uma casa como esta. E ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Tenho uma pergunta para você. Qual detalhe da vida diária de Jesus mais te surpreendeu? O trabalho em pedra em vez de carpintaria, a alimentação, as orações no telhado, os vasos de calcário? Conte para mim nos comentários.